Opa, voltei. Então, acabei desligando aqui o iPad. Liguei de novo. Olha, seguindo com as lâminas dos slides aqui. Antecedentes históricos. O romantismo foi o primeiro movimento literário da era denominada romântica ou moderna. Surgiu na Inglaterra e na Alemanha, na primeira metade do século XVIII. As ideias românticas ganharam maior impulso a partir do advento da Revolução Francesa, 1789, e se difundiram pela Europa e pelas Américas. As transformações revolucionárias atingiram todos os segmentos: social, econômicos, político, filosófico e artístico-cultural. A humanidade acompanhava mudanças profundas e fundamentais para a formação de uma nova identidade mais idealista, o que possibilitou o desenvolvimento da estética romântica. Então, por que a gente fala mais idealista, né? Aí essa coisa do mais idealista, ela se coaduna à noção que eu estou tentando defender para vocês aqui desde o início, da subjetividade exacerbada, idealização e arrebatamento. Se a gente pensar na figura do cidadão, a gente também perpassa pela figura do indivíduo, que existe uma diferença aí entre cidadão e indivíduo, né? Eu já expliquei isso para vocês. O sujeito é aquele que pratica ação, o cidadão aquele que vive na cidade, e o indivíduo é aquele que não se divide. Se a gente partir da premissa de que o indivíduo é aquele que não se divide, olha que interessante. Ele está nele. Ele tem que se valorizar em suas potencialidades. Eis uma das premissas mais duradouras do romantismo e que vigora reinventada até os dias atuais. Haja vista que nós somos bombardeados o tempo todo com questões de autoajuda. Até essa imposição que nós estamos sofrendo agora do EAD, isso dá para a gente poder pensar como algo correlacionado com essa coisa do indivíduo. Um indivíduo que se autossustenta e não precisa da coletividade, é ele só. Ele tem que lutar pelos seus anseios, e ele tem que batalhar por isso. E ele tem que mostrar que ele consegue. Não é assim? Estou falando mentira? Não. A sociedade hoje em dia, ela prega isso para nós. E isso começou lá atrás, lá no romantismo, lá no final do século XVIII, início do XIX. Então, quando a gente fala essa coisa do individualismo, do mergulho no eu, isso teve desdobramentos interessantes, se a gente for analisar, é o que eu acabei de falar. Mas de que maneira a literatura entra nisso? Ué, gente, uma sociedade que estava se formando praticamente, ela necessitava de representações que pudessem fundamentá-la. Que representações seriam essas? Os escritores, eles começaram a escrever suas histórias tendo muito
de tudo isso que eu acabei de falar em mente. E, em alguns casos, potencializando a ideia de moral e bons costumes. A ideia de romance na transição do 18 para o 19, vamos colocar assim, e nos desdobramentos do 19, primeira metade do século, o romance teve uma instância, digamos assim, pedagógica. Pedagógica em que sentido? No sentido de ensinar o burguês a se portar como um burguês. Veja bem, aqui nós nem estamos falando das camadas mais baixas, que a gente sabe que muitos ali não sabiam nem ler, nem escrever. Então, os romances, eles chegam a quem? Vocês leram para mim na disciplina passada o Primo Basílio do Eça de Queiroz, e vocês puderam conferir lá a Luísa, que era uma mulher que representava essa elite burguesa. O marido dela não era industriário, não era comerciante, mas ele era engenheiro. Então ele tinha posses. Ele era um sujeito que tinha um nível elevado perante a sociedade lisboeta ali do período. E a Luísa ficava em casa, entediada, e ela recorria aos romances, né? Dama das Camélias e por aí vai. Olha como que o romance, no caso da Luísa, o romance teve uma função, digamos assim, contrária a essa que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: no início, a preocupação era pedagógica, era moralista. Vocês já ouviram falar em romance de formação? Eu acho que eu já falei sobre isso com vocês. Romance de formação é um romance que acompanha a vida de um determinado personagem desde a sua fase infantil, adolescente, até a sua maturidade. Um exemplo interessante desse tipo de romance é o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, irmã da Emily Brontë. A Emily Brontë escreveu este livro aqui, que é bastante conhecido, O Morro dos Ventos Uivantes. Então, a Charlotte Brontë, irmã da Emily, também escritora, elas lançaram este livro Este livro, eu tô colando aqui mesmo, porque são muitas datas, né? Este livro foi lançado em 1847, na Inglaterra. Estou me referindo ao Morro dos Ventos Uivantes, que é um exemplo do romance gótico, né? Depois a gente vai comentar mais sobre ele, mas o Jane Eyre é interessante porque é a história de uma menina que foi perseguida pela família. Ela acabou sendo colocada numa escola que era tipo uma espécie de orfanato e tudo, e ela teve que sobreviver a esses dilemas. E na adolescência, na infância ela sofreu muito, na adolescência ela
ela apanhou demais também, até que ela consegue sair deste universo, né, do educandário, e ela vai trabalhar numa casa como uma espécie de governanta e professora de francês. Olha que interessante, essas meninas no universo da Jane Austen, que é uma outra escritora muito importante do período, você já deve ter ouvido falar muito dela. Estou até com um livro dela aqui, ó, A Abadia de Northanger. Jane Austen tem uns livros muito famosos, né? Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Jane Austen, bem mais antiga que as irmãs Brontë, ela publicou estes livros no início do século XIX, né? 1813, 1817, por aí, né? Esse é o período em que ela publicou os seus livros, né? Mas por que eu estou falando da Jane Austen, sem me perder? É porque as heroínas da Jane Austen normalmente são filhas de uma família relativamente bem de situação. E se por acaso a menina não se casasse, porque a mulher ela nascia para o casamento. Olha que interessante, a Jane Austen critica muito isso nos seus romances. A função da mulher era se educar para o casamento. Se por acaso ela não conseguisse se casar, qual era o destino dessa moçoila? Ela poderia se tornar governanta ou então professora. No caso da Jane Eyre, ela vira as duas coisas. Aí ela conhece um sujeito lá que é o dono da propriedade, e os dois meio que se apaixonam. Então a história gira em torno disso aí, mas não é só isso não, não é só uma história de amor pura e simples não. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, quando fala romantismo, preste atenção no que eu vou dizer agora. Romantismo não é só beijinho na boca, abraço, não. O romantismo é um negócio profundo, que tem a ver com a individualidade do ser. Essa coisa do amor é uma consequência. O mais importante é a superação, são as vicissitudes pelas quais o personagem vai ter que passar para atingir um certo grau ali de evolução. Olha que bacana. Quando a gente escuta romantismo, a gente acha que é tudo historinha de amor, que vai terminar no casamento, né, e tudo. Não necessariamente, gente. Pode acontecer também, né? Muitos livros aí trabalham essa temática, né? A gente pode pegar aquele livro do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, que é uma tristeza só, que não termina bem, já estou revelando aqui o spoiler. E a gente pode pegar a Moreninha, que é considerado um dos primeiros romances românticos brasileiros, né? O primeiro eu mostrei para vocês, O Filho do Pescador, 1843. E o segundo, A Moreninha, 1844. A Moreninha, sim. E é uma história de amor, mas não é só uma história de amor. É uma história de costumes. Que fala sobre um Rio de Janeiro específico. Se a gente for procurar ali nas entrelinhas do Manuel Antônio de Almeida, perdão, confundi. Manuel Antônio de Almeida é o que escreveu o Memórias de um Sargento de Milícia. Joaquim Manuel de Macedo. Na pena do Macedo, na escrita do Macedo, você consegue observar muito do Rio de Janeiro daquela época.
mas um Rio de Janeiro filtrado. Um Rio de Janeiro sob a perspectiva moral do Macedinho. Ele era chamado de Macedinho, né, o escritor, pelos amigos e tal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa aula virtual ela é meio esquisita porque a gente fica falando sozinho para uma câmera. Eu já falei com vocês, eu fecho o olho assim, eu vejo a sala inteira, todo mundo me olhando, né? As carinhas de vocês, curiosas, mas, poxa, é complicado, né? Essa coisa do... Por isso que eu acho que a gente também tem que trocar uma ideia breve ali, naquele espaço ali da página que a gente fala, né? Que a gente pode conversar. Então, gente, eu já falei sobre alguns romances aqui, vocês puderam perceber isso, né? Essa coisa do romance de formação é um elemento muito importante. Tem vários romances de formação, tá? Vários. Tem vários romances de formação. Tem um chamado Pamela, Samuel Richardson, Inglaterra. Muito bom também. É uma perspectiva de uma menina que sofre bastante, mas que ela vai, né, evoluindo até atingir um certo patamar, né, evolucional. A gente tem o David Copperfield, muito famoso também. A gente tem o Tom Jones, muito famoso também, né? Então, se a gente for analisar essa coisa do romance de formação, isso contém um elemento que também é muito caro ao romantismo, que é essa coisa do desenvolvimento individual do ser. Ele sai de uma zona meio desconfortável, ele vai galgando, né, espaços até chegar num momento de completude, de vitória, de autoconhecimento. Aí, esse discurso, vamos chamar assim, ele vai ao encontro daquilo que eu já falei para vocês, que o romantismo evidenciava: a força do indivíduo, a força do sujeito, a força do cidadão, a força do ser. Claro que sem maiores mergulhos ainda, né? Isso está numa experimentação ainda, como posso dizer, um tanto, não vou dizer tímida, mas a coisa está começando, né? A coisa está começando. A gente está no início ainda, estou me referindo ao romantismo, a gente está no início. Quando a gente pega o sofrimento do jovem Werther, o que acontece no Werther? No Werther, ele, ao final do romance, ele se mata. Ocorre a questão do escapismo. Isso é algo muito interessante, que é uma das características do romantismo também, o escapismo. Vocês acreditam que muita gente lá na Alemanha também se matou por causa disso? É sério. Muita gente se suicidou na Alemanha por conta do Werther ter se matado. Personagem intenso, que tocou aquelas pessoas do período, né? Olha que interessante, a literatura ela é muito forte, né? A literatura, ela quando quer
Quando quer, ela fica dentro de nós mesmo, não tem jeito. Então, para arrematar essa aulinha de agora, de 20 minutos, a segunda, deixa eu falar para vocês aqui uma situação que eu anotei no caderno, que eu gostaria que vocês anotassem aí também no caderno de vocês. Anotei no meu caderno. E eu queria que vocês anotassem, que é o seguinte: projeto literário do romantismo, 2 pontos. Primeiro, valorização do indivíduo. Aqui entra o indivíduo. Segundo, divulgação dos valores burgueses. 2 pontos. Que valores? Trabalho, sacrifício, esforço. Aí, ó. Vocês já ouviram falar naquela frase, o trabalho dignifica o homem? Pois é, vem daqui. Trabalho, sacrifício, esforço. Reparem que isso tem a ver com uma lógica, né? Uma lógica capitalista. O sistema econômico mudou, agora era o capitalismo. De um lado, o patrão, né, o burguesão, dono do capital, com seus respectivos empregados, todos eles fazendo o quê? Vendendo a sua força de trabalho, o proletariado, vendendo a sua força de trabalho. Pro patrão. Aí mudou o esquema todinho. Aí a literatura ela passa a funcionar como um serviço a mais, né? Colocando na cabeça das pessoas todos esses ditames aqui. E por último, o que eu já comentei anteriormente, mas que vale a pena ressaltar, né? Exaltação do amor à pátria e dos símbolos nacionais. Claro, evidentemente, aí tem relação com nacionalismo, né, gente? Nacionalismo. Em meio a essa reconstrução que estava acontecendo, entra a ideia de nação. E isso vai resvalar primordialmente aí nos estudos que faremos acerca de José de Alencar, principalmente, né, a nossa literatura brasileira, e por aí vai. Bom, então é isso. Eu acho que hoje eu vou encerrar agora aqui com a leitura de um poema um fragmento de um poema do Baudelaire, que ele não é romântico, ele é o cara que surgiu para rasurar o romantismo. Mas olha como que uma escola está presente na outra, né? Uma época está presente na outra, até no sentido de um desdizer dessa época anterior, uma rasura. Presta atenção. Quadros parisienses, paisagem. Então, lá vai, ó. Quero, para compor os meus castos monólogos, deitar-me ao pé do céu, assim como os astrólogos, e, junto aos campanários, escutar sonhando solenes cânticos que o vento vai levando. As mãos sob meu queixo, só, na água furtada, verei a fábrica em azáfama engolfada. Torres e chaminés,
os mastros da cidade e o vasto céu que faz sonhar a eternidade. Reparem que, apesar das fábricas, deste novo cenário que se desenhava, né, a gente tinha também um vasto céu que talvez pudesse libertar o poeta de toda essa agonia, de toda essa escravidão, de se deparar constantemente com este cenário opressor. Eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre a pintura do Caspar David por escrito, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela colaboração de vocês, por terem assistido até aqui. E amanhã a gente continua mais um pouco, tá? Um grande abraço, deu 26 minutos. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e não se esqueçam de lavar as mãos. Carpe diem. Beijo para todos. Opa, é para cá.